Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 1. É um relato da prisão dos apóstolos Pedro e João. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Se puderem me dar um pouquinho mais de retorno aqui, eu vou agradecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Somos todos dependentes da graça de Deus. Necessitamos do agir do Espírito Santo, do poder de Deus, da manifestação da sua graça sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas aprove ao Senhor nos trazer aqui nessa noite diante da Tua presença. E nós cremos de todo o nosso coração na palavra do Senhor Jesus, quando Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, aí Ele estaria. E nós estamos aqui em Teu nome, Senhor Jesus. Alcance os nossos corações, fale conosco, quebre grilhões, cadeias, traga libertação do pecado, da enfermidade, dos vícios, transforma, Senhor, nossas vidas, os nossos corações. Eu sei que nenhum de nós temos esse poder de alcançar o próprio coração. O nosso coração só pode ser alcançado pelo Senhor. E é isso que nós te suplicamos, que a Tua palavra, ela entre no nosso coração como uma espada afiada de 2 gumes, que ela penetre no mais profundo do nosso ser e alcance lá os pensamentos mais escondidos, mais tenebrosos, e traga tudo à luz para a Tua glória e para o Teu louvor.
livra-nos das perturbações, das inquietações, ó Deus, dos intentos do maligno de roubar a Tua palavra. Nós o repreendemos na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Toma as nossas mentes, os nossos corações. É a nossa súplica em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, narrando a prisão dos apóstolos Pedro e João. E a pergunta que se faz é por que eles foram presos? Geralmente nós prendemos e até acatamos e aplaudimos quando os malfeitores são presos. Quando aqueles que cometeram alguma injustiça, quando prevaricaram, fizeram mal, se transformaram numa ameaça à sociedade, e aí o Estado, a potestade do Estado, com o seu poder, vem, aprisiona, retira essas pessoas que são ameaças, fica tudo bem e nós nos sentimos até aliviados. Mas quando pessoas são presas, como foi o caso aqui do apóstolo Pedro e do apóstolo João, que foram presos, aprisionados, não porque houvessem feito algum mal, não porque corromperam alguém ou porque roubaram alguém, não. Eles foram presos simplesmente porque eles curaram um homem na autoridade do nome do Senhor Jesus. O capítulo 3 precede esse momento contando-nos que Pedro e João, às 3 da tarde, como era costume de toda a cidade de Jerusalém, também, juntamente com a cidade, caminhavam para o templo. Era a hora 9 da oração. Era um período em que todo o povo dava aquele break para poder orar, e os dois estavam indo para o templo para esse momento de oração. E sabendo que nesse horário o ajuntamento era muito grande no templo, alguns amigos, pessoas familiares, traziam os coxos, aleijados e colocavam ali diante do templo para que eles pudessem pedir esmolas. E trouxeram o aleijado, colocaram esse aleijado ali à porta do templo, como faziam isso todos os dias. E ele ficava ali, olhando para os passantes, e à medida que passavam, ele estendia as mãos, como toda pessoa que pede esmola, estendia as mãos e suplicava o favor e a misericórdia de quem passava. E aquele dia foi um dia muito especial para a vida desse homem. Não imaginava ele que a sua vida seria virada de ponta cabeça exatamente nesse dia, porque naquela hora que eles o colocam ali na porta do templo, vão subindo os apóstolos Pedro e João, e ele estende as mãos para aqueles apóstolos, pedindo uma esmola, e Pedro vira para ele e diz: olha para nós. E ele olhou na expectativa de que receberia alguma coisa, e o apóstolo Pedro então disse: nós não temos prata e nem ouro, mas nós temos algo muito mais precioso do que a prata e do que o ouro. Nós temos a autoridade do poder do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou e está vivo, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, levanta agora e anda. E tomou aquele homem pelas mãos e jogou ele para cima, o homem pulou, firmou nos seus artérios e começou a andar e começou a pular. Não temos prata, não temos ouro,
mas o que nós temos é muito mais poderoso do que a prata, do que o ouro. Nós temos a autoridade do poder do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E o homem levantou e andou, porque há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder e autoridade no nome do Senhor Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus para curar os enfermos. Nós vivemos numa sociedade tão secularizada, tão racionalista, que dependemos muito mais do governo, dos nossos planos de saúde, dos nossos médicos, do que propriamente da graça e do favor de Deus. Não que essas coisas sejam ruins, pelo contrário, é bom que se tenha, tomara que toda a sociedade tivesse. Mas não tendo, queridos, nós temos um poder muito maior do que toda e qualquer uma dessas coisas. É o poder que há no nome do Senhor Jesus. As autoridades os prendem. Eles são presos porque, em nome do Senhor Jesus, eles curaram aquele enfermo. É interessante que se reúnem toda a cúpula de autoridade da cidade de Jerusalém. Vêm os anciãos que formam o conselho da cidade, os sacerdotes, os escribas, todo o sinédrio, toda a autoridade, o sumo do sumo sacerdote, o grande sacerdote. Anás, que participara do julgamento de Jesus, está ali naquele momento para julgar esses apóstolos. E com eles vem toda aquela cúpula de autoridade religiosa e perguntam para eles, é um julgamento, é um júri, eles são colocados diante das autoridades e são interrogados, são arguidos. Olha só a primeira arguição, a primeira pergunta. Nós queremos saber com que poder ou em nome de quem fizestes isto. É uma arguição, é um interrogatório, mas é a pergunta mais fácil de ser respondida. Vocês estão presos e nós queremos saber, digam-nos, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades, conselho, anciãos do povo, parece que vocês não conhecem mais o nosso Deus. Parece que vocês estão esquecidos que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os saduceus, que era a facção do judaísmo que controlava o poder político e a autoridade religiosa, há muito haviam perdido a fé. Os saduceus não criam em milagres, eles não criam em anjos, e tampouco criam na ressurreição. Religiosos, mas incrédulos, extremamente religiosos, nos ritos, na roupagem, na autoridade institucional, mas o coração, a mente e a vida estavam longe de Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse a autoridades do povo e anciãos: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós. Nome de Jesus, autoridade do nome de Jesus. Com que poder
Ou em nome de quem vocês fizeram isso? No nome de Jesus. Foi em nome de Jesus. Nós estávamos indo para o templo. Vocês conhecem esse homem, ele é conhecido de todos. Todos sabem que ele é um mendigo, que ele vive de esmolas, um aleijado. E hoje ele está aqui andando por todos os lados, porque foi a autoridade do nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, que este foi completamente curado. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O Senhor Jesus, ele tem autoridade e poder para curar enfermidades. O Senhor Jesus, ele tem poder e autoridade para controlar a natureza. O Senhor Jesus tem poder e autoridade para ressuscitar os mortos. Um dia, nas suas caminhadas, Jesus andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e a multidão no seu entorno, a multidão o apertava, e de repente Jesus para e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou as vestes. E os discípulos incrédulos param e olham para Jesus: mestre, que loucura é essa? Não vês que a multidão te aperta? Como o Senhor diz, alguém me tocou, todo mundo te aperta, todo mundo te toca, todo mundo te cerca, todo mundo está ao seu entorno. Não, eu sei que eu fui tocado porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a mulher trêmula vira e diz: Senhor, fui eu. Fui eu quem tocou o Senhor. Fui eu quem tocou as suas vestes. Há 12 anos, Senhor, eu padeço de uma hemorragia que roubou todos os meus recursos. Tudo que eu tinha eu gastei com os médicos e nada resolveu essa enfermidade. Mas hoje, apenas tocando no Senhor, tocando nas suas vestes, eu fiquei completamente curada. Porque Jesus tem poder e autoridade sobre as enfermidades, queridos. Os médicos são maravilhosos. Tem um filho que é médico. Vou aos médicos, todos nós vamos, e louvamos a Deus pela ciência, louvamos a Deus pela medicina, mas a medicina não tem a palavra final. Há poder, há autoridade, virtude no nome de Jesus. Aquela mulher simplesmente tocou o Senhor Jesus e ficou completamente curada. Aquele coxo, aquele aleijado que não podia andar, cuja situação lhe roubara não apenas a saúde, mas roubara também a sua dignidade de ficar pedindo aos outros, naquele dia, quando ele encontra com os apóstolos Pedro e João, e eles, pela fé, em o nome de Jesus, é esse mesmo nome que fortaleceu a este homem que vede e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. Mas eles foram presos pela cura daquele doente em nome de Jesus, mas também foram presos porque eles anunciavam a ressurreição. As autoridades ficaram contrariadas porque eles estavam ensinando sobre a ressurreição dos mortos. E os saduceus não criam em ressurreição de mortos. Ora, se eles estavam dizendo que foi Jesus ressuscitado que havia curado aquele aleijado, é porque a ressurreição existe. É porque a ressurreição é real. Tendo Jesus ressuscitado, como pregavam os apóstolos, e em nome dele o aleijado havia sido curado, então, obviamente,
que havia ressurreição de mortos, porque Jesus estava vivo. Jesus ressuscitou. Eu quero lhes dizer nessa noite, a morte não é o fim para aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem em Jesus simplesmente passaram da morte para a vida no momento em que confiaram suas vidas e suas existências transitórias ao autor da vida, que é o Senhor Jesus. Quem vive e crê em mim, disse Jesus, quem vive e crê no Senhor Jesus, passou da morte para a vida. A morte não tem mais poder sobre eles. Essa é uma esperança bendita, queridos. E por isso eles foram presos também. A ressurreição dos mortos é uma realidade. Num dia, quando Deus fechar as cortinas e chegar o momento de Deus colocar um fim nesse tempo, que a Bíblia diz desse século, no fim desse século, no fim desse tempo, no fim dessa era, vai chegar um momento em que, pelo poder de Deus e pela autoridade de Jesus, aqueles que morreram em Jesus serão ressuscitados para a vida eterna com o Senhor Jesus. Amém? Eu acho que não é só coisa de criança, não é? As crianças, elas geralmente têm muito medo da morte. E muitos adultos também têm medo da morte. E uma das formas de tentar negar a existência da morte é o quanto nós nos dedicamos à vida presente. Nos envolvemos tanto com o tempo presente, com as coisas do tempo presente, numa tentativa insana de perpetuar a nossa existência. Eu não quero que ninguém saia daqui deprimido, mas a Bíblia diz que, por mais longevo que seja um ser humano, ele vai viver aí 70, 80, 90 anos. E quando ele passa da casa dos 70, eu não cheguei lá, mas já estou sentindo, quando ele passa da casa dos 70, começam as dores, o enfado, a canseira, a fadiga. O autor de Eclesiastes, na sua sabedoria, ele diz que quando os moedores se tornarem poucos, quando os ouvidos já não puderem mais ouvir a boa música, quando o paladar já não sentir mais prazer na comida, quando os olhos já não puderem mais contemplar as belezas da vida e da natureza, quando os guardas da casa, os braços perderem a força e se enfraquecerem, quando as pernas não tiverem mais sustentação, prepara-te, porque o fio de prata está para ser rompido e vais para as moradas eternas. Todos nós passaremos por isso, e estamos passando pouco a pouco. Mas há poder no nome de Jesus para vencer a morte. Jesus venceu a morte. Quem vive e crê em Jesus de todo o seu coração, quem coloca, como eu disse, a sua existência pequena, terrena, transitória, passageira, nas mãos do Senhor Jesus e crê no sentido de confiar em Jesus de todo o seu coração. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem Tu enviaste. Quem crê em Jesus passa a ter vida, comunhão com Deus, porque a verdadeira vida é comunhão com Deus. Há poder no nome de Jesus para curar as enfermidades. Há poder no nome de Jesus para vencer a morte, o medo da morte, o pavor da morte e desfrutar da alegria, da salvação e da vida eterna. O versículo 12 que nós lemos, vocês se lembram que está escrito no versículo 12?
Atos, capítulo 4, versículo 12. Pode ler mais alto, por favor? E as autoridades arguiram, arguição, é um interrogatório, é um julgamento, eles estão diante das autoridades. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: tomai conhecimento vós todos, de que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Eu quero lhes dizer mais. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus. Salvação, no sentido bíblico, é reconciliação com Deus. É vida com Deus. Longe de Deus, nós estamos mortos. A partir do momento que a humanidade ela se distancia de Deus, ela caminha a passos largos para a morte. E eu fico pensando, não é? Quem entra aqui no estacionamento, nós temos um pé de ameixas aqui, bonito, frondoso. Se eu cortar um galho daquela árvore, jogar esse galho ao chão, e vier aqui amanhã cedo, por causa do frescor da noite, ele ainda não secou, mas não vai demorar uma semana para ele estar morto e seco. Assim somos nós, quando somos ou vivemos apartados e separados de Deus. Se não vivermos para Deus, se não vivermos com Deus, ligados em Deus, numa comunhão plena com Deus, nós não temos vida, estamos fadados à morte. Porque a verdadeira vida, a plenitude da vida e da existência humana é viver com Deus e para Deus, em comunhão com Deus. Isso é vida, essa é a vida eterna, essa é a salvação. O que é a salvação? A salvação é estar ligado a Deus, conectado com Deus, em comunhão com Deus, vivendo na vontade de Deus, desfrutando da graça de Deus. E a única maneira de nós sermos ligados a Deus é pela fé em Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa terra já recebeu muitas mentes brilhantes, muitas pessoas extraordinárias que realizaram grandes coisas, admiráveis até. Mas só tem um nome, só tem uma pessoa que pode nos ligar a Deus, nos conectar a Deus, que é o Senhor Jesus. É somente o Senhor Jesus. Salvação é retornar para Deus, é conhecer Deus. Conhecer Deus no sentido de vivenciá-lo, de experimentá-lo, de ter relacionamento com Ele, de ouvir a sua voz, de ter convicção de que Ele sabe quem nós somos. Salvação é o filho pródigo que reencontra o caminho para a casa do Pai. E esse caminho para a casa do Pai, para os braços do Pai, se chama Jesus, é somente pelo nome de Jesus. Amém? Por isso fazemos conferências missionárias, por isso separamos parte dos nossos recursos para que missionários possam ir pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas. Por isso que usamos a internet, por isso que usamos esses recursos para tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. Porque é somente em Jesus, pela fé em Jesus,
que um ser humano pode alcançar a libertação e a salvação e ser conectado, ligado, viver a vida com Deus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Encerrando, há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus curou o enfermo. O nome de Jesus é a certeza, a confiança no nome de Jesus. É a certeza de que nós seremos ressuscitados para a vida eterna. A confiança plena em Jesus, no nome de Jesus, somente nele, por ele e para ele, é a certeza de que nós seremos conectados com Deus e desfrutaremos da vida com Deus. A plenitude de vida e de existência, sentido para a nossa vida, ela vem por meio de Jesus, quando nele nós cremos e confiamos de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar? Eu não sei como é que está a sua vida, e é você com Deus. Não sei quais são os seus temores, quais são as suas angústias. Não sei se é uma enfermidade, não sei. Não sei o que te assusta, se são as circunstâncias da vida, do tempo presente, esse mundo de tribulações, esse mundo de incertezas, de insegurança. Não sei, mas eu só queria te dizer, há poder no nome de Jesus. E nesse nome nós podemos confiar de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Por isso que eu lhes disse que vocês estavam sendo recebidos aqui nessa noite com a melhor recepção que alguém pode ter. Estavam sendo recebidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós lhes dissemos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, é o nome que está acima de todos os nomes. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu espero de todo o meu coração que você confie em Jesus, que você deposite todas as suas esperanças e expectativas em Jesus, porque Ele sim tem um nome que está acima de todos os nomes. Amém?